Fala pessoal, hoje voltamos com a produção dos vídeos, certo? Para o canal e também para o Instagram. Na verdade, geralmente eu faço esses vídeos e envio direto para meus clientes, porque aí eu deixo eles sempre atualizados aí das mudanças, né, que vem ocorrendo, principalmente as fiscais, que no final das contas é que impactam aí diretamente no bolso dos meus clientes. Então, para quem já é da área, quem já é contador e parou nesse vídeo por acaso, esse vídeo ele não vai ter um conteúdo técnico, certo? Então, não espere, né, um conteúdo técnico nesse vídeo. Esse vídeo ele vai ser voltado mais para os microempresários, certo? E para os empresários de pequeno porte. Esse é o alvo principal desses vídeos. Por que esses dois? Porque eu acredito que é onde está localizado a grande parte dos empresários que realmente ainda continuam com uma dúvida muito grande acerca das mudanças aí que a reforma tributária vem trazer. A princípio, eu vou abordar sobre o que é a reforma tributária, quais os impostos que vão surgir, quais os impostos que vão ser substituídos, certo? O porquê que isso vai acontecer. Você já deve ter ouvido falar sobre a reforma tributária, mas você sabe exatamente o que é que vai mudar com a chegada da reforma? Eu vou explicar para vocês. Hoje nós temos 5 impostos, certo? Dos 5, 3 é sobre o consumo, que é o ICMS, o ISS e o IPI, e 2 que também é sobre o consumo, mas são tidos como contribuições, que é o PIS e a COFINS. Embora sejam contribuições, tecnicamente, eles incidem sobre o consumo, certo? Queria deixar isso aqui bem claro. Pessoal, vão passar a existir, na verdade, já existem, né, e já está em fase de teste, IBS e CBS. IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços. CBS é a Contribuição sobre Bens e Serviços. O IBS ele vem para substituir os impostos municipais e estaduais, né? Que é o ISS, Imposto sobre Serviço, para quem presta serviço, o ICMS para quem vende mercadoria, né? Que é de competência do Estado. O IPI, de competência da Receita Federal, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, né, que é devido pelas indústrias, em termos gerais, e os equiparados. Mas e a CBS? Bom, a CBS ela abrange o PIS e a COFINS, né? Ambos são no âmbito da Receita Federal. Então, é assim que vai funcionar. CBS, contribuições, PIS e COFINS, IBS, os impostos sobre serviço, sobre circulação de mercadoria e sobre produtos industrializados. Também vai existir o imposto seletivo, né? Esse imposto seletivo é o que o pessoal tem apelidado de imposto do pecado, porque ele vai incidir principalmente naqueles produtos que fazem mal ou à natureza ou à saúde, de alguma forma. Por que foi decidido que deveria se criar esses impostos na reforma tributária? Bom, a reforma tributária ela já vem sendo discutida há muitos anos. Eu arrisco dizer aí uns 25 a mais, né? Então, vários países do mundo já adotam, né, esse IVA, né? Aqui no Brasil foi dividido nessas duas siglas, nesses dois impostos, IBS e CBS. Juntos os dois formam o IVA. Não necessariamente nessa estrutura que está acontecendo no Brasil, mas existe o IVA aí, que em termos gerais é uma alíquota que incide, né, em alguns países, poucos países, sobre o consumo, na maioria deles sobre a renda. O objetivo principal da reforma tributária:
Bom, basicamente é reduzir a burocracia. Porque reduzindo a burocracia, o custo para os empresários, de uma forma direta ou indireta, acaba diminuindo. Consequentemente, o Brasil, né, em termos gerais, acaba sendo um país mais produtivo, consegue produzir mais, gerar mais riqueza e com menos burocracia, né? Esse, basicamente, resumidamente, é o motivo central da reforma tributária. E a simplificação, né? Atualmente a gente vive uma guerra tributária, onde cada estado quer ser melhor que outro. De que forma? Dando benefício, às vezes cobrando menos em troca da empresa se instalar lá no local, né? E a guerra continua, né? Os governantes, eles sempre tiram aí uma carta da manga quando a legislação muda, para que essa guerra fique sempre na ativa. Então a reforma tributária, de antemão, ela já traz uma paridade, né, uma igualdade da tributação entre os estados. Então, com a reforma tributária, vocês já viram que alguns impostos vão deixar de existir para surgirem outros, né? Os que vão deixar de surgir são ICMS, resumindo novamente, ISS, PIS, COFINS e IPI. E no lugar desses vão surgir IBS, CBS e o imposto seletivo. Isso aí vai ter um impacto muito grande nas empresas, certo? Principalmente nas empresas de serviço. E essas alíquotas que a reforma tributária trazem, de certa forma, vão acabar aumentando, né, consideravelmente os impostos a serem recolhidos pelas empresas aí que prestam serviço. Principalmente aquelas empresas que são de profissionais, né, e costumavam recolher o ISS ali fixo, né, por profissional, as empresas simples. Então, com a chegada dessa reforma, essas empresas elas vão ser bastante impactadas. Mas isso, né, não isenta o profissional, nós, contadores, de fazer uma comparação tributária entre a forma de recolher antiga, né, que é por dentro do documento de arrecadação do Simples, e a forma nova que está sendo proposta, que é recolhermos esses novos impostos por fora da guia do Simples. E qual é a diferença? Bom, a alíquota será a mesma nos dois casos. A diferença está em quem optar recolher por fora, consequentemente, vai ter direito a créditos pelas entradas. Então, aquelas empresas, né, principalmente aquelas empresas menores que costumam trabalhar, um exemplo, com supermercados, que costumam ser de um regime tributário que tomam crédito, essas, em alguns momentos, podem ser que paguem um pouquinho a mais, mas elas vão preferir optar por tomar crédito e dar crédito. Não às vezes porque seja tão vantajoso financeiramente, mas porque, em alguns casos, a empresa adquirente faz questão que elas possam oferecer crédito para que a empresa adquira os produtos dela. Essa é uma situação normal, né? E isso vai acontecer. Já outras vão optar por continuar recolhendo seus impostos por dentro do DAS, mesmo que no DAS já estejam lá o IBS e a CBS, substituindo os antigos impostos. Então, mas nada substitui o estudo tributário da empresa, certo? Para que ela veja qual vai ser o modelo mais vantajoso para ela.
não apenas financeiramente, mas operacionalmente também. Existem setores que vão ser também privilegiados, né? Por quê? Aspas. Porque não dá para a gente ter certeza se de fato essa situação vai acontecer em determinada empresa. Tem que ser feito um estudo e um comparativo para se ter a certeza, né? Mas do comércio, empresas da indústria, nesse cenário, né, numa visão geral, tendem a ser beneficiados. Outra coisa que vai impactar de fato a sociedade, o cashback, né? Esse cashback é um valor, certo, que as pessoas tidas como de baixa renda vai ter direito ao consumir determinados produtos. Isso é tido como um ponto positivo aí em relação ao fomento, né, da nossa sociedade. Dá essa transição. Na verdade, ela já está acontecendo. 2026 está sendo um período de teste, um período onde os sistemas estão se adequando, né, os entes também. E 2027 a gente já vai ter aí a extinção do PIS e da COFINS e a entrada em vigor do CBS. De 2028 até 2033, gradualmente deixarão de existir o ICMS e os demais impostos que eu havia citado. E como os empresários devem se preparar para essa grande mudança? É a maior mudança em 50 anos, pessoal, né? Então, assim, vale a pena dar uma atenção. Os empresários, eles devem se preocupar com o planejamento tributário, né, para ter a certeza de que um regime para ele vai ser melhor do que o outro. Eles devem se preocupar com os cadastros dos seus produtos e serviços no seu sistema, certo? Eles devem se preocupar em fazer um levantamento dos seus possíveis créditos, né, para que ele tenha certeza que no planejamento o resultado que ele vai obter é realmente o resultado satisfatório. Revisar seus sistemas, né, adotar um sistema que realmente de fato esteja antenado e acompanhando aí a reforma tributária. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que compartilhe com algum amigo seu que está nessa jornada aí do empreendedorismo. Eu agradeço aí vocês terem ficado até o final e até a próxima.